Você sentiu que se não aparecesse o tempo todo, você não era suficiente? Ou que ser uma pessoa quieta, mais reservada, ou que precisava de um silêncio para processar as coisas sozinhas antes de tomar alguma decisão, significava que você tinha algum problema? Eu estou lendo o livro O Poder dos Quietos e ele tem alguns trechos que eu parei para refletir, principalmente no momento que ela fala assim que com as mudanças, né, da sociedade, do mundo dos negócios, da educação em como um todo, o mundo acabou levando uma personalidade certa para você ser, tá? E ela fala sobre ideal de extroversão, que é aquela pessoa, né, extrovertida, que tá sempre sendo muito simpática, que fala bem com todo mundo, interage em equipe. Ela fala sobre isso e a conclusão, uma das conclusões que eu cheguei é que se você não se expor, se você não tá sempre ali trabalhando em equipe, você às vezes não é suficiente. E eu comecei a me questionar, será que eu não sou o suficiente? Por às vezes não querer estar sempre em equipe? Ou não ser essa pessoa tão enérgica assim? E isso me tocou muito porque é meio que uma dúvida assim interior, mas é uma questão que fez eu duvidar mesmo, né, do meu jeito. E hoje eu quero falar sobre isso com vocês. Bom, a autora, ela se chama Susan, né? Ela fala que esse ideal de extroversão, né, ideal extrovertido, é uma forma de pensar, né, uma crença coletiva de que é um modelo ideal de uma pessoa é ela ser sociável. Então ela tem que ser sociável, expansiva, uma pessoa ousada, que fala rápido, resolve rápido e sabe liderar grande quantidade de pessoas, tá? E a gente na escola tinha o hábito, né, de observar, né? Quem respondia primeiro, quem levantava a mão primeiro, quem era o mais rápido, quem sabia aquilo que a professora fazia uma pergunta e sabia responder mais rápido. E acabava sendo considerado o aluno bom, né? O aluno, poxa, esse é rápido, esse é inteligente, porque ele sabia responder, enfim, com mais rapidez do que as outras pessoas. E aí me veio uma pergunta, né, que muitas vezes a gente acaba não fazendo, né? E quem não é assim? Quem às vezes pensa um pouco mais antes de responder? O que acontece com essa pessoa? Então, esse conflito, ele às vezes é invisível, mas ele é constante. Acredito que outras pessoas também passam por isso. Então, a gente acorda, eu me considero uma introvertida, né? E muitas vezes eu acordo já pensando que, eu preciso me mostrar, sabe? Eu preciso disso, eu preciso no trabalho, nos relacionamentos, né? Então, eu até tento, eu faço o possível e muitas vezes eu me esforço sim, tá? Faço reuniões, faço os meus posts, gravo os vídeos, inclusive esse é um vídeo que eu quis trazer esse assunto para isso mesmo, pra gente questionar sobre isso, tá? Ou tá sempre presente em algum evento e quando você volta para casa em determinadas atividades, isso te esgota, acaba com você,
tá? E não é por preguiça, nem por fraqueza, mas é porque acabou gastando uma energia, para ser uma coisa que muitas vezes você não é. E isso tem existe um conflito aí da nossa identidade, tá? E porque o mundo tá sempre esperando aquilo que às vezes a gente não tem para dar. Então é sempre um conflito interno, né? Da gente com as coisas, com a visão do mundo, com o que as pessoas acreditam. E o que eu tenho aprendido é que a introversão não é a timidez, tá? Então, a introversão não é a ansiedade social e nem falta de confiança, tá? Na verdade, ela é uma forma da gente processar o mundo. Então, a gente prefere algo mais de dentro para fora, tá? Então, a gente às vezes pensa um pouco antes de falar, ou às vezes nem fala muito, precisa de um silêncio para se recarregar. Eu mesma, para poder gravar um vídeo, eu preciso de um tempo para eu, não só na minha leitura aqui, mas eu preciso de um tempo para pensar, eu preciso de um tempo para escrever, eu preciso às vezes de um dia para eu pôr aquilo em prática e entender o que aconteceu. Ou às vezes algum conteúdo que eu vou criar, eu passei a semana inteira pensando sobre aquilo, para depois eu trazer a minha visão. Entende? Então eu percebo que eu preciso desse momento de reflexão, de mais profundidade, para eu trazer as minhas reflexões para fora, né? E isso tem muito a dizer, né? Porque existe um tempo para acontecer as coisas. E isso não é um problema, tá? É uma forma de eu funcionar, né? De eu ser. E isso quer dizer que eu não preciso ser igual às outras pessoas, tá? Então, às vezes a gente passa anos tentando ser alguém que a gente não é por conta das expectativas das pessoas. Então, isso faz às vezes a gente perder o contato com a gente, tá? Vai no automático, seguindo o bonde, e às vezes acaba não tendo nem descobrindo que você precisa desse momento, tá? E eu falo num lugar de que eu precisei descobrir que eu precisava desse momento de silêncio, de calma, de estar um pouco mais sozinha. Então, esse encontro comigo mesma, eu percebi que eu precisava fazer. E isso, para eu me conhecer, eu tive que ir vendo, percebendo. E o que mais me alertou foi o meu estado emocional. Então, muita agitação, eu percebia uma irritação e não passava, sabe? Então, eu fui percebendo, poxa, isso aqui não tá legal, isso aqui tá me esgotando, isso aqui não tá indo bem, tá? Então, eu fui me observando e fui analisando cada situação, tá? E isso um pouco foi natural. Acho que quando as emoções, elas são tão intensas, assim, fortes, você fala, poxa, alguma coisa tem, então eu preciso olhar para isso. E foi meio que um sinal, sabe? Eu entendi como um alerta para eu ir olhando para onde eu precisava e mudando algumas coisas, tá? E dar essa atenção. Então o custo disso é alto, né? Porque você vai se distanciando cada vez mais. E eu quero te trazer uma perspectiva que hoje para mim tem feito muito sentido, é que essa quietude, às vezes esse momento de silêncio e tal, ela é uma força. Ela é uma força que a gente tem. E a gente tem, às vezes, pensamentos mais profundos, uma escuta mais ativa. Eu percebo que, às vezes, poxa, eu fico ali escutando. Eu falo também, mas às vezes eu escuto muito mais, eu observo muito mais as coisas. E isso não é um defeito, isso é uma forma da gente funcionar. E a gente tem que pôr isso a nosso favor, né? E não achar que a gente é um erro, tá? E antes de eu finalizar, eu quero te deixar uma pergunta que fez muito sentido para mim. É uma forma de você assimilar melhor tudo isso, tá? Você pode escrever também no seu caderninho. Quando foi a última vez
que você se permitiu ser quem você é, sem precisar justificar. E escrever isso, sabe? Escrever e me conta aí nos comentários se você já passou por isso, já percebeu que você é assim também. Acho que vai ser bem legal a gente compartilhar e finalmente os introvertidos se encontrarem. Tá aí, através desse vídeo, se alguma coisa te tocou e se você tem ainda mais vontade de aprofundar na tua história, se conhecer ainda mais, eu tenho um caminho a te oferecer, que é a jornada de autoconhecimento. Lá é onde eu disponibilizo muitas reflexões minhas, aprendizados sobre essa jornada que nunca tem fim, mas ali a gente reflete, tem todo um material para que você possa usar durante a semana. É um momento mesmo de encontro e eu nunca vi nada igual. Vai ser muito legal te encontrar lá comigo, tá? E até o próximo vídeo.